O importante é como termina e não como começa. Essa frase seria perfeitamente utilizável se o meu time não tivesse começado o Brasileirão sendo humilhado por um time com crise nos bastidores. E vejam, humilhado. Não estamos falando de uma derrota em que o Cruzeiro foi superado por um time que deu dificuldade do início ao fim. O Botafogo jogou a mesma bolinha que o Cruzeiro. A diferença é que só um time desmontou psicologicamente e taticamente no segundo tempo. Isso diz muito sobre o que eu vou falar nesse vídeo de análise. E só pra deixar avisado, eu não sei qual que vai ser a frequência desses vídeos pós-jogo, porque eu não sou de fazer análises táticas e detalhadas sobre os aspectos táticos do jogo, como é o comum de se fazer em vídeos de análises, avaliando e dando nota para cada jogador. Eu gosto de fazer uma análise mais contextual, falando sobre o resultado, sobre o que aconteceu no jogo, enfim, vocês vão entender, mas isso aqui é basicamente um vídeo sem roteiro nenhum, só tem os temas que eu vou ir falando, mas não vai ter roteiro, não vai ter muita edição, e é isso. Eu queria começar falando não do jogo de ontem especificamente, porque eu acho que esse jogo ele é só uma amostra do que vem sendo esse começo de temporada do Cruzeiro, pelo menos pra mim. Mas eu não sei vocês, mas no ano passado, assim como esse ano, eu comecei a temporada sem empolgação. Óbvio, né? Fiquei animado com a chegada de reforços do Gabigol e tudo mais. Mas eu sentia e sinto, né, mais indiferença do que confiança, otimismo e por aí vai. E fazendo uma análise mais profunda sobre essa sensação, eu percebi que isso, na verdade, é uma preocupação com os rumos que o Cruzeiro vem tomando. Eu quero deixar desde já muito claro que eu não tô dizendo ou achando que o Pedrinho vai afundar o Cruzeiro. Pra mim não existe um cenário em que ele faça isso, porque conhecendo esse cara, né, obviamente por tudo que sai de notícia e bastidor, né, de notícia, até porque não convivo com ele, mas conhecendo ele, eu vejo que ele gastaria todo o dinheiro dele só pra não ver o Cruzeiro afundar de novo. O problema é que eu sinto que a mentalidade do Cruzeiro ainda tá muito presa ao lado torcedor do Pedrinho, ou seja lá o que foi esse lado. Mas eu falo isso com base nas contratações que ele fez até aqui. Porque assim, meu galera, o Pedrinho que dá a palavra final em cada movimentação do Cruzeiro, mas muitas vezes ele dá a primeira também. E foi assim com o Matos, com o Diniz, com o Dudu, Gabigol e agora possivelmente o Tite. Possivelmente não, né? Porque o Tite foi literalmente o Pedrinho que ligou para convidá-lo a ser técnico do Cruzeiro. Mas sabe o que esses nomes que eu citei têm em comum? Um dia eles foram incontestáveis. Um dia não, há pouco tempo atrás. Nem todos, mas vamos colocar aí um tempo atrás em vez de falar, né? Tipo um dia. O Matos, ele já foi o melhor diretor do Brasil. O Diniz já foi campeão da Libertadores. O Dudu, um dos melhores jogadores do Brasil, assim como o Gabigol também foi. E o Tite nem se fala. O cara é só campeão mundial com o Corinthians, vencendo o Chelsea naquela final de 2012, além de ter vencido a Libertadores invicto também no mesmo ano e dos outros brasileiros que ele ganhou. Só que todos eles vieram pro Cruzeiro em momentos que estavam... como eu posso dizer? Em baixa em suas carreiras. O Matos tinha ido pro América quando o Cruzeiro foi atrás dele. O Dudu saiu chutado do Palmeiras depois de ser escanteado até pela presidente em rede nacional. E o Gabigol já não era mais titular no Flamengo. E por motivos técnicos. E o Tite também passou por uma situação semelhante. Ele deixa a seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2022, recusa várias propostas dizendo que queria esperar uma oferta da Europa, que não chega inclusive, aceita uma proposta do Flamengo, não vai bem no Flamengo e é demitido. Fica esperando chegar ofertas da Europa de novo, as quais não chegam, e aí ele resolve tirar um tempo para cuidar da saúde mental dele e aí retorna pro futebol. O último resquício bom do Tite, na minha opinião,
foi há 4 anos atrás. O que ainda pode ser discutível, porque eu gostava dele na seleção, mas muitas pessoas eram críticas do trabalho dele. Só que isso não vem ao caso porque a gente tá falando do Cruzeiro. Só que por falar do Cruzeiro, eu quero dizer o seguinte. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu não gostei da contratação do Tite, porque eu gostei. Mas desde o começo eu fiquei mais indiferente do que animado, como eu falei agora há pouco. Porque eu por muito tempo tive a ideia de que o último técnico brasileiro que ainda não estava ultrapassado era ele. Mas até ele passar pelo Flamengo. Porque na minha opinião, na minha humilde opinião, hoje em dia, cara, você não tem um técnico brasileiro que você olha com toda certeza e fala, esse aqui não tá ultrapassado. O pessoal fala muito do Felipe Luiz e realmente, né, ele ganhou tudo pelo Flamengo ano passado, ou praticamente tudo. Só que um ano de carreira, né? Vamos ver se ele vai conseguir se firmar como um técnico que a gente olha e fala, não, esse aí é incontestável. Porque brasileiro que a gente olha e pensa, não, esse cara aí é um técnico incontestável, ele não perde em nada para técnico europeu ou técnico, né, estrangeiro, que tem argentino também, né, enfim. Não tem. E o Tite, eu achava que ele era o último técnico brasileiro incontestável. Mas aí teve a passagem pelo Flamengo e depois disso eu comecei a ter dúvidas sobre essa ideia. E não dá pra falar que as minhas dúvidas foram sanadas com ele no Cruzeiro, porque, né, 6 jogos, pelo amor de Deus. Mas bicho, eu olho pro Tite no Cruzeiro e vejo alguém que não tá ali. As falas dele nas coletivas, eu não sei. É como se a cabeça dele estivesse em outro lugar e ele só estivesse no Cruzeiro pra pagar as contas ou sei lá. Sabe quando você tá com a cabeça cheia e fala, eu vou me distrair fazendo tal coisa. É tipo isso, eu vou me distrair indo treinar um time. Vou me distrair indo treinar o Cruzeiro. Com o Diniz eu tive a mesma impressão. Ele não era tão enérgico com os jogadores igual ele foi nos outros times. Tão fissurado, envolvido, sabe? O único momento dele que eu vi ele assim, né, enérgico, foi naquela coletiva que ele ficou sabendo que seria demitido pelos próprios jornalistas, né, que ele ficou sabendo que seria demitido. E só. Então assim, eu não vou levantar cartaz aqui de demissão, de fora Tite, com 6 jogos. Aliás, eu nunca fui, né, tipo, de levantar cartaz de fora fulano. Aliás, eu fui só em 2021 ali, porque realmente não tinha como, cara. A gente teve cada técnico em 2021, pelo amor de Deus. Só que eu também não posso deixar de falar que eu tenho a sensação de que esse vai ser o caminho natural das coisas, levando em consideração tudo isso que eu falei e também o que o Cruzeiro fez em campo até agora na temporada. Talvez você se pergunte se eu não vou falar do desempenho pífio dos jogadores ontem e também no Clássico. E sim, eu vou falar. Mas nesse momento eu vejo mais um elenco perdido em campo do que falta de qualidade. Até porque o time é o mesmo que foi terceiro colocado do ano passado no Brasileirão. O que inclusive me desperta de preocupação. Porque o time titular é um time que já mostrou que pode brigar com Palmeiras, Flamengo. Veja bem, brigar. Não tô falando que é melhor que Palmeiras e Flamengo. Só que foi dito no início do ano que chegariam peças de reposição para não deixar o nível técnico cair quando algum titular saísse. Porém, o que a gente viu até agora é algo totalmente diferente do discurso pregado. Chegou o Matheus Cunha, que a gente nem teve chance de ver jogar, porque ele se machucou, né, teve uma lesão bem séria. O Fagner permaneceu e acha sim uma boa reposição e talvez até melhor que o William no momento. Chegou o Gerson, que é inquestionável a qualidade dele. Villarreal, que supostamente seria o reserva do Caio Jorge, mas a gente tem visto outro reforço, que é o Chico da Costa, que era para ser uma espécie de terceiro reserva, jogando mais do que o Villarreal. E acabou. Cadê o reserva pro Romero? Pro Matheus Pereira? Pro Christian? Que aliás essa é outra questão. O Tite colocou o Gerson como um meia-direita, mas para mim ele deveria jogar de volante junto com o Romero.
Jogou e se destacou assim quase em toda a sua carreira até aqui. Ele teve esse não destaque como meia direita no Flamengo, mas cara, pra mim o Gerson é volante. Então eu vejo um elenco muito desequilibrado ainda e nesse momento jogadores mais perdidos com a mudança de treinador do que falta de qualidade propriamente no time titular. Mas é isso, meus queridos. Pro futuro eu só quero ver um Cruzeiro contratando como critério principal o desempenho e não o histórico. Porque o tempo passou, o futebol mudou e a gente não tá mais em 2018. Contratação bombástica hoje é contratação de quem chega para resolver, não de quem já resolveu algum dia e a gente aposta que vai resolver. Não adianta nada fazer contratação impactante se o impacto acontece mais fora de campo ou só fora de campo do que dentro dele. Mas e vocês? O que vocês pensam aí sobre tudo isso? Já tem alguém hashtag fora Tite aí ou vão dar mais tempo ao tempo? O que vocês acharam do desempenho de ontem? Acham que a culpa é mais dos jogadores ou da comissão técnica? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o like se gostou do vídeo e se não gostou, deixa o dislike e seja feliz. Um abraço e até o próximo vídeo, que deve sair hoje à noite, hein? 2 vídeos no mesmo dia. É isso. Au!